Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos então para essa produção do tapete Mari modificado. É uma produção principalmente para quem tem os pontinhos assim como o meu apertadinho, mas se você não tem, também vai dar certo, tá? Então eu vou pesar agora aqui essa peça para vocês, estou mostrando em detalhes. As modificações que eu fiz se aplicam principalmente aqui na quantidade de pontos. E a forma que eu fiz aqui também para economizar um pouco de picô, porque eu não sou muito fã, mas, né, dá todo um charme aí no nosso trabalho. Eu ainda não arrematei, mas vou passar todos os detalhes para você logo no início da aula. Peso total, 280 gramas. Pronto, já coloquei aqui na mesa os materiais que eu vou estar precisando e quero estar adiantando algumas coisas para vocês. São todos fio 6, sobras de fio, agulha 3,5 milímetros e uma tesoura, ok? Eu vou tirar o suporte daqui porque eu vou precisar dele só na hora que eu for usar aqui o chocolate. Eduardo está cantando para vocês, é falar que vai começar a gravação que ele começa a cantar. Primeira coisa. Vamos precisar de 3 square, tá? Eu vou fazer do zero aqui com você, então se você tá começando agora, você vai conseguir. Se você que já sabe, você prepara aí os seus square, tá? Aproveite para deixar aí nos comentários o que você tá achando, deixe o seu like, se inscreva no canal. O meu Instagram é o Artesã Letícia Montoro. Então, eu começo aqui fazendo um anelzinho mágico. Prendo. Vou subir 2 correntes aqui no início, porque o meu nozinho já fica volumoso. Volto aqui e vou trabalhar mais 2 pontos altos. 3 correntes de separação. Volto no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Esta sequência eu vou fazer por 4 vezes, para poder formar aqui a primeira volta do quadradinho. Então, aqui já é a terceira vez. 3 correntes para deixar o canto bem quadradinho. E mais um bloquinho. Então, eu tenho aqui 4 bloquinhos separados por 3 correntes. Olha só. Seguro aqui, puxo e reduzo por completo. Vou agora fechar com ponto alto alongado na primeira corrente. Então, eu seguro aqui. Agora sim. Laço fio, venho na primeira corrente, tiro 2 laçadas, depois eu tiro mais 2 laçadas. Esse aqui é um ponto alto normal. Eu quero fazer o ponto alto alongado. Então, eu laço o fio, venho na corrente, vou tirar apenas uma laçada, 2 e 2. Assim, ele fica mais frouxinho, igual as correntes, tá? Daqui onde eu parei, eu subo 3 correntes, volto no mesmo lugar e começo a fazer os meus leques. Então, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos no mesmo lugar. Duas correntes de separação, vou para o próximo. 3 pontos altos. 3 correntes. E 3 pontos no mesmo lugar. Durante o vídeo, eu vou falar para vocês qual vai ser o valor que eu vou estar cobrando, como eu vou fazer uma jogada aí, uma promoçãozinha. Logo, logo aqui no canal vai ter para vocês, já estou na produção. Esse aqui já vai ser o meu quarto tapete Mari modificado. Quando eu tiver de 8 a 10 tapetinhos pronto, eu vou voltar aqui e mostrar todas as combinações de cores para vocês. E assim vocês podem estar usando aquelas bolinhas que nós temos em casa. Eu vou até mostrar para vocês as minhas bolinhas, da onde está saindo os meus tapetinhos. Então, vocês estão vendo aqui que é o famoso quadradinho da vovó com 2 voltas. Estou usando aqui 3 correntinhas em cada cantinho, para ele ficar bem quadradinho. Então, depois de você ter feito aqui os 4 cantos, você faz 2 correntes e volta no início com um baixíssimo, ok?
Vamos precisar de 3 desse. Uma dica, já vai fazendo e arrematando seus fiozinhos, tá? Pronto, vamos aqui então para a próxima parte. Já tenho aqui os 3 squares pronto, arrematadinhos. Vamos começar com a cor verde. Vai ser praticamente a mesma coisa. O primeiro, nós temos que fazer inteiro, e a partir do segundo, a gente já vai fazendo a união. Então, eu dou 2 nozinhos aqui. Começo colocando 1, 2, 3 correntes. Dentro do leque, eu vou fazer leque. Então, eu já vou adiantar esse aqui e já retorno com vocês. O que eu vou estar fazendo será essa volta todinha aqui com verde, e vou arrematar bem certinho, tá? Então, dentro do leque, eu construo leque, separo com 2 correntes, nesse espaço, coloco 3 pontos. Separo por 2 correntes. Vou construir o leque e assim os 4 cantos, tá? Aí, eu retorno com vocês no segundo, porque a partir do segundo a gente vai unir. Pronto, olha só. Um finalizadinho. Esse square aqui você pode estar substituindo por uma florzinha também, tá? Vamos, a partir do segundo, começar por um cantinho aqui prendendo o fio, da mesma forma, e nós vamos unir um lado. Eu gosto de unir o segundo ou terceiro lado aqui já com esse. Então, você pode unir assim, pode unir com a tapeçaria. Eu vou começar fazendo aqui o meu leque. Vou fazer exatamente como eu fiz no meu tapetinho, para vocês verem. Então, 3 correntes. Já vou fazendo e vou arrematando, assim meu trabalho fica limpinho. Vou juntando as sobras e já era, fica tudo arrematadinho. Então, aqui eu tenho os pontos, 2 correntes, 3 pontos. E no próximo lado, já vou unir com vocês. A mesma coisa que eu fizer nesse segundo square, vocês vão fazer com o terceiro da mesma forma. Aí sim, depois nós vamos para a primeira cor do tapete em si. Então, tá, vamos lá. Quando você for unir, você vai parar com um lado liso. Então, você pode unir no segundo ou no terceiro lado, não dá diferença. Feito aqui 3 pontos, vou fazer uma corrente, pegar esse primeiro do avesso e vou colocar a agulha aqui nesse leque. Colocando a agulha no leque, eu coloco a agulha e busco o fio. Ponto baixíssimo, estão vendo? Vou trabalhar uma corrente, laçar o fio e completar esse leque do lado de cá. Eu vou fazer 3 pontos. Vou agora fazer um baixíssimo nesse próximo espaço aqui, sem apertar. Então, eu deixo aqui, ó, laçadinha um pouquinho frouxa, coloco a agulha e busco. Laço o fio e venho pro próximo espaço, fazendo aqui os 3 pontos. 1, 2, 3. Venho para o que está pronto, coloco a agulha, ó, deixo frouxinho, coloco a agulha, busco o fio. Você pode fazer com fio 6, com fio 8, que vai dar certo da mesma forma. Volto pra cá, vou fazer metade do meu leque. Então, 3 pontos altos, uma corrente apenas, vou vir dentro do leque, prendo com baixíssimo, uma corrente e os 3 pontos do lado de cá. Então, se eu for parar para ver, eu já uni aqui os meus leques. Vou fazer 2 correntes, 3 pontinhos aqui. Duas correntes, um leque de 3 pontos, 3 correntes e 3 pontos. Duas correntes, venho aqui dentro,
vou fazer os 3 pontos, vou completar com 2 correntes e fechar com baixíssimo. Daí, agora, eu só arremato o fio. Levo essa ponta lá pra trás pra fazer o arremate. E o terceiro eu vou fazer da mesma forma. Aqui, vocês vão observar que ele vai ficar meio tortinho. Você vai organizar do lado do avesso, pra ele ficar certo do lado direito. Então, ó, você vai dando assim umas puxadinhas pra aquela laçada que você não fez apertada no baixíssimo, ela ficar certinha. Eu gosto de organizar pelo avesso. Aqui onde eu dei os 2 nozinhos, eu já posso arrematar. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço um arremate, pra vocês terem uma ideia. Passo o fio dentro do ponto aqui atrás, assim. Abro o fio ao meio. Pego a laçada embaixo, passo uma das perninhas. E agora, eu faço 1, 2, 3 nozinhos. Venho aqui. Arremato. Viram só? Fica limpinho. Do lado da frente, ele vai ficar assim. Não vai ficar aquele relevo. Vou fazer a mesma coisa com o meu terceiro square. Prontinho, todo mundo unido, arrematado. Olha só como fica um quadradinho bem bonitinho. Agora, eu vou colocar aqui o meu suporte e eu vou estar trabalhando com fio chocolate. Vamos lá? Você vai escolher um dos 2 cantos, vai amarrar dentro do seu Vzinho. E aqui nessa pontinha, nós vamos começar trabalhando os nossos pontinhos da lateral. Deixa eu ajeitar esse suporte, senão ele me atrapalha. Vamos lá. Começo aqui colocando 3 correntes e mais 2 pontos. Vamos trabalhar blocos de 3 pontos altos. Separo por 2 correntes. Em cima do último ponto aqui, eu vou estar colocando 3 pontos. No mesmo lugarzinho. Vamos repetir essa sequência por 5 vezes, tá? De 3 pontos separados por 2 correntes. Então, eu tenho 3 pontos dentro do meu leque, 2 correntes, 3 pontos em cima do último ponto. 2 correntes, e vou usar o ponto central aqui para fazer 3 pontos nele. Esta parte aqui é a metade, então, eu vou repetir a mesma coisa para este lado, tá? Então, eu faço 2 correntes. Neste primeiro pontinho aqui, o meu fica mais durinho por conta que é bem onde eu fechei a carreira. Mas eu vou com calminha que dá certo, ó. 2, 3. 2 correntes e o último bloco dentro do meu cantinho. Ele fica assim. Estou dando bem detalhado para vocês, porque eu sei que a maioria dos vídeos, esse início, só porque, vamos dizer assim, café com leite, passa muito rápido. Então, eu vou deixar bem detalhado aqui para vocês, porque o restante, sim, é café com leite, tá? Então, completou aqui os 5 blocos, eu vou trabalhar 3 correntes nos cantos. Então, vai ser 3 correntes aqui, aqui e nesses 2 cantos, tá? O restante é apenas 2. Então, vamos lá. Vamos trabalhar dentro dos espaços. Eu vou chegar aqui no primeiro espaço, colocar 3 pontos. 2 correntes de espaço, vou no próximo espacinho e coloco 3 pontos. 2 correntes de espaço. E agora, aqui, dentro da minha união, eu vou trabalhar ponto alto alongado. Então, eu laço o fio, dentro desse espaço, eu coloco a agulha. Fiquei com 3 laçadas? Laço, tiro uma, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Na união, aqui no meinho, eu vou fazer novamente um ponto alto alongado.
laço, tiro uma, laço, tiro duas, laço, tiro duas. E no outro espaço, a mesma coisa. Um, dois, dois. Veja só, ficou na mesma altura aqui, tá? Duas correntes, pontos altos normais, bloquinhos de 3 pontos. É apenas na união que eu faço os alongados. Vou fazendo aqui os 3 pontos. Novamente na união. Primeiro espaço, uma laçada, duas, duas. No segundo ponto, no espacinho entre eles. E agora sim, do outro lado. Duas correntes. E vou agora continuar aqui com 3 pontos. Duas correntes, 3 pontos. Lembra que eu falei que só nos cantos eu coloco 3 correntes? Então, é nesse canto aqui, 3 correntes, para vir dentro do leque. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz. Ou seja, o que eu vou fazer agora aqui é o que eu acabei de passar para vocês aqui, tá? Então, eu vou fazer duas correntes, 3 pontos, duas correntes, 3 pontos, duas correntes, 3 pontos, duas correntes, 3 pontos. 3 correntes, começo fazendo aqui do outro lado, e lembre-se que é só aqui na união dos dois squarezinhos que nós colocamos os pontos altos alongados para o nosso trabalho aqui já seguir bem retinho aqui na produção, tá? Vou completar toda a volta. Completei o outro lado, chegando aqui no final, depois das minhas últimas 3 correntes, eu vou prender na primeira com um baixíssimo. Segunda volta, 3 correntes para subir, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, nós vamos começar a aumentar esse canto, nos próximos 2 pontos, um ponto para cada. Duas correntes de separação, um aumento de ponto no primeiro, 2 pontos na sequência, e repete. Duas correntes, um aumento de ponto no primeiro, e repete. Então, nós vamos fazer o seguinte, essa primeira volta aqui, segunda volta e a terceira, ela é bem simples. Então, o que for mais simples, eu vou ditando para vocês, deixando mais mastigadinho. E aonde eu for fazendo as modificações, além dessas que eu já passei para vocês, eu venho falando com mais detalhes e mais calma no vídeo, tá? Mas o que for repetido, o que eu souber que já dá para fazerem tranquilos, eu vou só ditando para vocês, tá? Então, vamos lá. A segunda volta e a terceira vai ser feita igual. Então, eu vou explicar aqui, vocês vão completar essa carreira e fazer a próxima idêntica, tá? Aí, eu vou retornar com vocês só na quarta carreira. Deixa eu ver se já é na quarta carreira que entra a modificação. Deixa eu ver aqui bem certinho. Isso mesmo. Na quarta carreira, já começa aqui a modificação para não virar canoa. Vocês estão vendo que até aqui, né, tá tranquilo, tá retinho. Nesse cantinho, a mesma coisa. 3 correntes, em cima de cada ponto, vai ser um ponto alto. Um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Aí, eu vou seguir fazendo duas correntes, ponto em cima de ponto. Duas correntes, ponto em cima de pontos. Então, aquela segmento de 3 correntes no canto, ela vai continuar somente aqui nesses 4 cantos, tá? O restante é tudo duas correntes e ponto em cima de ponto assim. Aqui, nós colocamos aumento no início e 2 pontos dando sequência. Tudo corrente de separação, usando apenas duas. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, você vai completar, chega aqui, fecha com baixíssimo e repete a terceira volta igualzinho. Aí, na quarta volta, que tem um aumento aqui no início, eu mostro pra vocês. Prontinho, vai ficar assim as suas duas carreiras de repetições.
Nós vamos evitar que o trabalho fique torto aqui nessa lateral, tá? Então, agora é hora de trocar o aumento de lugar. Chegou aqui no final, depois das tuas 3 correntes, você fecha com baixíssimo. Ok. Suba 3 correntes, esta é a 4ª volta. Vou trabalhar aqui ponto em cima de ponto durante 4 pontos. 1, 2, 3, 4. No ponto de número 5, eu vou colocar o aumento de 2 pontos, ou seja, no último ponto. Assim. 2 correntes, repito. 1, tem alguém bebendo água? 2, 3, 4. No ponto de número 5, 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou repetir nesses 3 desenhos a mesma coisa. Pronto. Vamos começar aqui a lateral, lembrando que você vai repetir da mesma forma aqui do outro lado. Vamos começar colocando aqui na lateral 2 correntes, um ponto alto aqui em cima dessas 3 correntes, 2 correntes, e seguir aqui o passo a passo de ponto alto em cima de ponto alto, corrente em cima de corrente, até o trabalho finalizar essa volta. Eu vou fazer assim, ó, 5 voltas com esta cor, que é o chocolate. Depois, eu vou trabalhar 5 voltas com esse tom de vermelho, ok? Aí, o que que eu vou estar fazendo agora? Nós estamos na volta de número 4. A volta de número 5 é repetição da número 4, tá? Então, o que que nós fizemos aqui? Aumento agora no último ponto, para deixar aqui os nossos motivos retinhos. E a modificação vai ser aqui, aqui e aqui embaixo, tá? Somente nesses primeiros espaços. Então, são 4 modificações de 2 correntes, um ponto e 2 correntes. O restante é tudo igual. Então, vocês observem que, diferente do tapete original, aqui eu coloquei 3 pontos em cada espaço e vai começar a ter a modificação aqui nos cantos, como já está tendo. Além das 3 correntes, agora já apareceu um ponto alto na volta de número 4. A volta de número 5, você vai repetir a mesma coisa. Aqui vai ser ponto em cima de ponto e no último ponto, um aumento. Quando você estiver desse lado, a mesma coisa. Ponto em cima de ponto e no último ponto, o seu aumento. E quando você chegar nesses cantinhos, vai ser a mesma coisa. 2 correntes, um ponto alto aqui em cima, 2 correntes e um ponto alto separando aqui, tá? Então, vai ser exatamente o que nós fizemos aqui, vai ser agora na volta de número 5. Aí, sim, eu retorno com vocês na volta de número 6, que vai ser a primeira volta com o fio vermelho e vai ter modificação nela. Completei, então, aqui as 5 voltas. Observe que, mesmo com os pontos bem tensionados, o tapete, ele continua bem retinho. Não vai ficando aqui com os nossos desenhos tortos, tá? Então, vamos dar início aqui. Você pode escolher o lado que você quiser. Eu vou começar agora com o fio 6 vermelho. Vou até jogar ele no chão, porque é uma bolota. E aí, vai sair rolando. O que nós vamos fazer? Eu costumo começar aqui, nesses 3 pontos. Vou prender o fio, mas você pode começar na onde você preferir. Vou subir 1, 2, 3 correntes. E aqui, vou seguir essa primeira parte. Eu vou colocar só 2 correntes aqui, para não ficar frouxo. Olha só a diferença. Então, nessa primeira parte, eu vou fazer a mesma sequência, tá? De 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, 2 correntes, até eu chegar lá no meu cantinho. E veja aqui,
Nós fizemos exatamente a mesma coisa aqui do que a carreira de baixo. Eu vou seguir até chegar aqui e já venho mostrar essa diferença para vocês. Cheguei, então, aqui no final. Vou fazer o seguinte, 2 correntes. Em cima do ponto alto, eu vou abrir um V de um ponto, uma corrente e um ponto. Nos outros cantos, vai ser a mesma coisa. 2 correntes. Em cima aqui do desenho, peraí, deixa eu pegar bem certinho aqui, que é bem o meu nozinho de final. Essa parte fica bem tensionadinha. Agora sim. No desenho, o aumento desta volta, o aumento que nós colocamos aqui, ele vai voltar a ser no início, tá? Então, primeira volta do vermelho, ou, no caso, sexta carreira, se você não estiver mudando a cor. Deixa eu pegar aqui. Peraí, gente, que aqui é um mistério esse cantinho. Agora sim. Um aumento. Sigo fazendo aqui um ponto alto para cada ponto de base. Fora o aumento, eu tenho agora 2, 4, 6 pontos altos. Aí, eu vou seguir fazendo 2 correntes, aumento no início, 6 pontos altos, 2 correntes, um aumento, 6 pontos altos. E toda vez que eu chegar nesse canto e nesse canto, eu vou fazer isso aqui. 2 pontos, um V com apenas uma corrente e 2 correntes aqui, estão vendo? Vamos fazer, então, essa modificação aqui nos 4 cantos do nosso trabalho na primeira volta. Chegando, então, aqui no final da volta, observe que os cantinhos ficaram tudo igual e não está formando canoa aqui o tapete, tá vendo? Aqui no final, fiz as últimas 2 correntes, vou fechar na primeira corrente com o baixíssimo. Esse início vai ser sempre o mesmo. Eu vou subir aqui as 2 correntes, vou completar os pontos, separando aqui sempre com 2 correntes. Então, eu vou encontrar você, volta 7 ou segunda volta do vermelho, lá na pontinha. Eu vou seguir aqui, então, esses meus bloquinhos, retorno com vocês aqui nesse canto da modificação. A modificação que vamos estar fazendo agora, esta é a segunda volta. Nós vamos fazer a mesma modificação na volta de número 3, 4 e 5, tá? Para totalizar aqui 10 carreiras na base. Então, nós vamos aqui, depois das 2 correntes, podemos laçar o fio e aqui no espaço de uma corrente, vamos colocar 3 pontos altos. 2 correntes de separação e vamos começar a trabalhar aqui os motivos. Então, vamos lá. Vocês observem que aqui nós temos 3 pontos em cada, certo? A partir de agora, em cima de cada V, nós vamos ter mais um bloquinho, tanto aqui quanto aqui, tá? Então, aí, é o aumento que nós precisávamos para não deixar o tapete canoa para quem tem o ponto apertadinho. Então, aqui, eu vou fazer os 3 pontos. Quando eu fechar a carreira aqui com baixíssimo e repetir, chegando aqui em cima também vou fazer. E a mesma coisa aqui nos 4 cantos da nossa peça. Então, aqui, aqui e aqui vai ser tudo a mesma coisa. A partir de agora, vai ser 3 pontos altos, na volta de cima, ponto em cima de ponto, e na outra, até completar 5, tá? A única diferença que vai ter aqui que eu preciso passar para vocês é o posicionamento do aumento, por conta que essa base também a gente já conhece, mas eu quero ensinar você a deixar a base bem certinha ou mais certo possível. Segunda volta, nós vamos colocar o aumento no início. Aí, você vai seguir completando os pontos altos, aqui assim. Vai separar cada motivo com 2 correntes, isso normal, ok?
Lembra que eu falei para vocês que eu vou usar 5 voltas com o fio vermelho? As outras 3 carreiras, o aumento vai ser deste lado aqui, tá? Então, essa vai ser a única diferença. O aumento vai ser no último ponto. Então, aqui, o que eu vou estar fazendo? Completo aqui, 2 correntes, aumento, completo. 2 correntes, aumento, completo. Chega aqui, coloca os 3 pontos, completa a volta da mesma forma. Fecho com baixíssimo, subo as 2 correntes, vou repetir bloquinho em cima de bloquinho, respeitando. Chegou aqui, já percebemos que virou um bloquinho, e aí eu vou fazer ponto em cima de ponto e o aumento só no último ponto da carreira, tá? Então, foi essa modificação que eu fiz aqui nessa parte. Então, eu vou retornar com vocês quando eu já estiver com as 5 voltas finalizadas, porque aí eu já passei todas as modificações dessa parte para vocês. Tá ok? Aí, quando eu retornar, nós vamos estar já nesta volta aqui. Eu vou retornar com esse chocolate para fazer essa volta cheia. E depois aqui, esse biquinho com menos picô. Parte vermelha aqui do meu tapetinho eu já completei. E vejam só como vai ficar aqui os cantinhos. E vocês podem observar que ele continua crescendo assim, ó, bem retinho, tá? Essa é a ideia. Aqui, então, ele vai ficando assim. Primeira volta, 3 correntes, segunda volta, 3 correntes, terceira volta, 3 correntes. Quarta volta, 2 pontos, 2 correntes, 1 ponto e 2 correntes. Quinta volta, 2 correntes, 1 ponto e 2 correntes. Sexta volta, ou primeira da troca, 2 correntes, 1 ponto alto, 1 corrente, 1 ponto alto, 2 correntes. As demais voltas são feitas com 2 correntes, 3 pontos e 2 correntes, e assim ele forma esse bloco a mais que nós não tínhamos embaixo, tá certo? O que nós vamos fazer agora é aquela volta simples de pontos alto cheio. Então, você pode trocar a cor ou não, e você vai começar em qualquer lugar. Nós vamos estar fazendo aqui uma volta apenas de pontos altos. Então, eu vou travar o meu fio. Daqui onde eu escolhi, eu vou subir 3 correntes, já vou aproveitar para esconder essa pontinha de fio. E neste momento, eu vou fazer um ponto para cada ponto e um ponto para cada corrente. E no último ponto de cada desenho, eu trabalho o meu aumento, para ele não embabadar e não emborcar aqui também, tá? Formar cestinho aqui no final. Então, o que que você vai fazer? Eu vou chegar até o final desse aqui para vocês verem bem. Vem trabalhando aqui os pontos. No último ponto alto, você vai fazer um aumento de ponto. Eu tenho aqui 2 correntes, então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada corrente. Repito, ponto em cima de ponto. Chega aqui um aumento, assim eu vou fazer por todos os 6 desenhos, os 5 desenhos, no caso, de cada lado. E aqui a mesma coisa, aonde eu tenho 3 pontos, eu continuo com 3 pontos, e onde eu tenho 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou arrematar e cortar o meu fio, e vou voltar com o vermelho, que eu escolhi fazer o seguinte: a cor do bico vai ser a mesma cor que eu fiz aqui em cima na troca, tá? Então, só vai ter essa carreira aqui, que vai ser igual a essa primeira turma, e agora o bico, que vai ser igual a essa segunda turma aqui. Pessoal, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, o tapete pronto, e o que vai acontecer. Nós paramos aqui nesta volta, tá? Eu vou fazer em outra cor com vocês as 3 voltas do bico, por conta que a gravação não ficou legal, e aí eu finalizei o tapete sem saber disso. E como estou fazendo o outro, vai ser a mesma coisa, só que de cor diferente, tá legal? Então, o vermelho, ele ficou assim, no final de contas. Nós paramos nessa volta aqui de pontos altos cheio. Eu vou dar continuidade com vocês nesse outro. É uma outra peça, que tem a mesma contagem de pontos e é aqui do mesmo jeito, tá? Então, observe que eu parei aqui na carreira de pontos altos fechado, que tem a mesma quantidade de pontos também. Depois, não se esqueçam que eu vou postar aqui para vocês o vlog com
todos os tapetes que eu fiz neste modelo com cores variadas. Lembrando que é tudo sobra de fio, e aí vocês podem se inspirar, tá? Então, para começar aqui, você vai escolher o ponto que você quiser. Eu vou começar daqui, deste primeiro ponto, desse motivo, prendo o fio. E o que eu quero passar para vocês é o seguinte: você pode distribuir aqui da forma que você preferir. Nós vamos estar fazendo agora esta volta aqui. Ela tem 7 pontos altos separados por 2 correntes, 7 pontos separados por 2 correntes. A única diferença que vai ter para o trabalho ficar assim sempre certinho é que aqui vai ter alguns lugares que eu pulei apenas um ponto e outros lugares que eu pulo 2 pontos na base. Porém, os 7 pontos e as 2 correntes vai sempre acontecer. Então, eu vou contar para vocês aqui, eu vou fazer e vou contando para vocês aqui quantos espaços eu fiz. Observe que estou aqui nesse primeiro canto, eu vou subir 3 correntes. E vou fazer sempre blocos de 7 pontos. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço 2 correntes em cima, vou pular um na base e no próximo eu começo novamente aqui os meus blocos de 7 pontos. O que eu vou estar fazendo agora vai ser toda essa lateral aqui, observe. Toda essa lateralzinha aqui dos meus motivos, eu vou fazer 7 pontos, pula um de base. 7 pontos, pula um de base. Quando eu chegar aqui, eu venho e conto pra vocês. Então, esse aqui vai ser lado 1, tá? Vou contar pra vocês quantos espaços eu fiz e deixei com apenas um ponto na base. Eu dei agora um pouco mais de distância para vocês poderem entender melhor. Então, aqui, depois dos 7 pontos do início, eu tenho de 2 correntes em cima, pulando apenas um ponto de espaço por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fiz aqui, então, 9 espaços de um ponto na lateral. E começo aqui, mesmo sendo parte reta, o primeiro espaço, ele pula apenas um ponto. Então, eu fiz aqui um total de 10 espaços na sequência, pulando apenas um ponto de base. Vou completar agora aqui a parte reta e conto para vocês quantos espaços eu pulei, pulando agora 2 pontos na base. Na sequência, depois aqui do último espaço de um ponto pulado na base, eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4 espaços apenas pulando 2 pontos de base. Vou retomar agora aqui o outro lado, pulando apenas um ponto de base entre os blocos novamente. Quando eu chegar lá do outro lado, aqui embaixo, eu conto para vocês quantos pontos eu pulei de espaço. Aqui deste outro lado, depois de eu ter feito os 4 furinhos pulando 2 pontos na base, eu fiz apenas um ponto de espaço por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espaços de apenas um ponto de base. Vou completar a carreira aqui com os meus espaços e conto para vocês quanto vai finalizar aqui pulando 2 pontos da base. Para finalizar aqui, eu tenho um total de 6 espacinhos com 2 pontos, tá? E assim que vai ficar o nosso tapete, você vai observar que ele continua sempre bem certinho. Vamos, então, para a penúltima volta aqui do nosso bico. Eu vou caminhar até eu chegar no 4º ponto. É só aqui no início que nós vamos chegar aqui no 4º ponto, está vendo? Daí, eu vou fechar aqui com um ponto baixo, em cima do 4º ponto, e em cima do baixo, 2 correntes. Eu vou voltar no 4º ponto, colocar um ponto alto nele, e no 5º ponto da carreira, mais um ponto alto. Começando aqui no 4º ponto desse jeito, nós ficamos com esse bloquinho centralizado.
Faço, então, 2 correntes, venho agora no espaço que nós vamos ter entre os blocos, trabalho um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes, venho aqui, eu vou centralizar os 3 pontinhos. Então, eu vou vir aqui no terceiro ponto, faço um ponto alto, no quarto ponto e no quinto ponto. 2 correntes, venho no próximo espaço, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, venho no terceiro ponto e começo novamente o bloco. Aqui não vai ter diferença, tanto na parte oval quanto na parte reta, vai ser trabalhada da mesma forma até chegar aqui. E aí sim, eu retorno para mostrar a última volta para vocês. Para finalizar aqui, então, a última volta do nosso tapetinho, nós vamos trabalhar dentro desses pontos V que se formou entre os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou vir, fechei com o baixíssimo no primeiro ponto, venho no segundo e faço um baixo. Uma corrente, venho dentro desse primeiro Vzinho e vou fazer um ponto com um picô em cima. Então, eu faço aqui 3 correntes e prendo na base com um baixíssimo. O próximo ponto não vai ter picô, então, vai ser um ponto com picô e um sem, até completar 5 pontos na base. Então, um ponto com picô, um ponto sem, nesse do meio vai vir um picô. No próximo, sem. E o último, que é o quinto ponto, com picô. Então, observe que aqui eu mantive o charme do picô no tapete, mas eu reduzi para ficar mais econômico e mais rápido também, né? Então, no final, eu faço uma corrente, venho para o próximo bloco e prendo aqui com um ponto baixo. Uma corrente, venho para o próximo V e repito a mesma coisa. Um ponto alto, um picô. Um ponto alto, sem picô. Um ponto alto, com picô. Um ponto alto, sem picô. E finalizo o quinto ponto com picô. Assim. Uma corrente, venho para dentro do espaço de 3 pontos e prendo. Então, eu vou fazer assim por toda a volta. E assim, você já vai ter completado todo o seu tapete. Quando você finalizar essas carreirinhas, ele vai ficar assim. Daí, você vai fechar no último espaço com ponto baixíssimo e vai arrematar teu fio. Olha só que beleza que fica esse tapete. Então, foi assim que eu trabalhei o tapete Mari modificado. O original, eu vou passar alguns detalhes aqui para vocês. O original, aqui, ele é trabalhado apenas 2 pontos e tem uma quantidade de blocos diferentes. Aqui, não existe esta modificação que eu fiz. E na parte do bico, não tem apenas 3 pontos aqui, tá? Ele sim tem 5 pontos picô. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se quiser me marcar para eu ver a sua peça, vai lá no Instagram, Artesã Letícia Montoro. E esta semana ainda sai aqui, eu vou fazer aqui, dar um spoiler para vocês. Estou confeccionando esse verdinho, este roxinho, este outro, e vou fazer mais um para completar aqui o meu quadro de 8 tapetinhos do mesmo modelo, usando apenas sobras de fio. Um grande beijo, pessoal. Obrigada por terem me apoiado até aqui. Muito obrigada para você que assiste os comentários e que deixa aquele like maravilhoso. Um grande beijo e até a próxima aula de pontos. Vamos lá, então?